Fala, meu aluno! Hoje nós vamos fazer uma questão do IME 2020. Aconteceu agora, né? Para quem vai entrar em 2021, problema 12. Simbora! O nosso problema diz assim, ó, no que diz respeito à posição relativa das circunferências representado pelas equações, aí você tem duas equações de circunferências, pode-se afirmar que elas são. Então vamos lá. Você tem a primeira equação e a segunda equação. O que que acontece? Com calma, ó. Eu vou pegar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y igual a 11. Eu vou completar os quadrados. Então, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, eu vou pegar menos 6 e vou dividir por 2. Quando eu divido por 2, vai ficar menos 3. Então, x menos 3 ao quadrado. Mas, pego a segunda, que é o y, e divido por 2. Menos 8 dividido por y é 4. E menos 4, né? Então, eu boto menos 4 aqui, ó. Só que entenda, eu coloquei o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, está faltando o quadrado do segundo. Então, ó, eu coloquei o quadrado do segundo aqui, porque, ó, só para você, para quem não vê essa matéria, né? X menos 3 ao quadrado é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Perceba que não tem o quadrado do segundo aqui, né? E eu coloquei x menos 3 ao quadrado, eu acabei colocando 9. Se eu coloquei de um lado da equação, eu vou e coloco do outro. A mesma coisa eu vou fazer com o menos 4. Ó. O menos 4 ao quadrado vai ficar 16. Eu estou completando o quadrado dos dois lados. Então, na verdade, isso aqui é x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 36. Bom, como é a equação da circunferência? Só relembrando também, ó. X menos 3, ou x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, o centro, aqui é menos a, mas o centro é o sinal oposto, ó, a e b. E o raio, né, r é o raio. Então, o que acontece? Se está r ao quadrado, é a operação inversa da potência, que é a raiz, né? Então, o raio é 6. E o centro, ó, sinal oposto, menos 3 é 3, sinal oposto 4. Então, a primeira equação da circunferência tem centro 3 e 4 e raio 6. Vamos fazer a mesma coisa na segunda. Ó. Aí agora já está mais fácil, né? Divide por 2, então vai ficar x menos 4 ao quadrado, mais, ó, divide por 2, y mais 2 ao quadrado. É igual a menos 16, vou completar os quadrados. Ó. Se aqui tem menos 4, o quadrado de menos 4 é 16. E o quadrado de 2 é 4, né? Cancela, ó, que é o quadrado do segundo. Não era menos 4 ao quadrado, é 4 ao quadrado, né? Então, vai ficar x menos 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 4. Então, nós vamos ter, ó, o centro 4 e menos 2, sinal oposto, e o raio é 2. Aí vamos para as opções, né? Exteriores, tangentes, tangente, concentro e secante. Então, vamos lá. O que vai ser cada uma delas? Raio 6 e raio 2. Presta atenção. Bom, então o que nós temos? Ó? Nós temos o centro 3 e 4 e o raio 6, certo? E nós temos o centro 4 e menos 2 e o raio é 2. Bom, vamos com calma dar uma passada bem rápida. Na tangente exterior, só dar uma revisada aqui com vocês, certo? A distância entre os centros vai ser R1 mais R2. Então, a distância R1 mais R2. Quando você tem a tangente interior, não repara na minha circunferência não, tá bom? Essa distância vai ser R1 menos R2. Se você não sabe quem é cada R, você coloca em módulo, né? Ó, perceba, aqui é R1 e esse pedacinho é R2. Como eu quero essa distância, vai ser R1 menos R2, certo? O nosso terceiro caso é a secante. Eu não estou indo pelas opções, tá bom? A secante nem é externa, nem é tangente externa e nem é tangente interna. Ela está entre os dois. Então, na verdade, a secante vai ser a distância entre os centros, né? Vai ser o intervalo entre as duas. Então, vai ser o módulo de R1 menos R2. Se eu sei que é um raio, é o maior menos o menor. Não precisa do módulo não, tá bom? E ele vai estar entre a soma. Se for concêntrica,
elas vão estar no mesmo centro, que a gente já sabe olhando aí que elas não estão no mesmo centro, e essa distância é zero, certo? E o nosso último caso, se ela for exterior, né? Ó, se ela for exterior, certo? A distância vai ser maior do que R1 mais R2. Então, vamos com calma. Essa distância é a distância entre os centros, então eu preciso primeiro calcular a distância entre os centros, né? Ó, como é que calcula a distância entre dois pontos? Então, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, o que é que nós temos? Ó? Chamar de x1, y1, x2, y2. Então, vamos calcular a distância entre os centros. A distância vai ficar raiz quadrada de 4 menos 3 ao quadrado, só substituindo, certo? Menos 2 menos 4 ao quadrado. Que isso aqui vai ficar a distância, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos 6 ao quadrado dá 36. Então, a distância é a raiz quadrada de 37, que é 6, um número aí, né? 6, alguma coisa, é um pouquinho maior que 6. Então, pronto. Ó. Então, ó, a distância ela não é igual à soma, não é igual à diferença, a distância não é maior, né, nesse caso aqui, do que a soma dos dois, porque é 6, alguma coisa, a soma dá 8, mas a distância está entre a subtração, né, a raiz de 37, 6, alguma coisa, e a soma. Então, aqui 4 raiz de 37 e aqui 8. Está entre esses dois. Então, na verdade, a nossa alternativa seria secante. Então, é secante. Justamente isso aqui. Está entre o intervalo das duas, que é secante. E secante, a alternativa correta, a alternativa é de estrelinha. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no meu canal e até o nosso próximo vídeo. Valeu!